Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 40. A santidade requer dependência de Deus. Como é importante, é necessário que você saiba esta grande verdade que hoje Deus coloca em nosso coração para lhe transmitir a respeito da santidade e do realismo que esta santidade expressa. A santidade verdadeira não é beata, como muitos podem imaginar. Não é estratosférica, é real. E, portanto, você necessita de Deus. Jamais você pode se santificar independente de Deus. Você jamais pode se santificar pessoalmente, individualmente. Jamais você pode se santificar com a sua própria força. Você pode se consagrar a Deus, mas, como nós já temos comentado em aulas anteriores, a santificação necessariamente requer uma operação sobrenatural de Deus. E é necessário, então, que haja a oração, o pedir, o clamar a Deus para que a santificação seja completa e para que se atinja o alvo da santificação. Vamos examinar uma passagem muito interessante. Você jamais vai esquecer desta passagem nas Escrituras Sagradas. É Juízes, capítulo 1, versículos 12 a 15. Uma historiazinha que mostra uma grande verdade para nós. Caleb disse: a quem derrotar a Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Áquisa por mulher. Veja a dedicação que tinha aquele homem de Deus, Caleb, ao Senhor, seu Deus, de tal maneira que ele colocou como objetivo da sua vida o objetivo de Deus, que era conquistar aquela terra. E ele, Caleb, colocou a sua vida de tal maneira nas mãos de Deus que Deus ofereceu o melhor que ele tinha, que era a vida de sua filha como esposa, para aquele que vencesse, para aquele que dominasse, aquele que tivesse a vitória pelo Senhor. Não era uma vitória para ele, Caleb, não iria enriquecer, encher os bolsos de Caleb, mas era uma vitória para o Senhor. E então ele disse: a quem tomar aquela cidade, eu darei a minha filha por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Cumpriu a sua palavra e ficou satisfeito nas mãos de Deus. Esta filha Áquisa, quando se foi ao pai, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Aliás, a filha Áquisa insistiu com seu marido, Otiniel. Otiniel provavelmente estava sem jeito de pedir, mas Caleb era como um pai. E Áquisa insistiu com seu marido: pede a ele um campo. E ela, Áquisa, apiou do jumento para procurar o seu pai. E o pai lhe perguntou: que desejas? O homem ficou um pouco tímido, porque ele não se sentia naquele direito. Mas a filha não titubeou. A filha estava plenamente consciente dos direitos que ela tinha pela filiação. É isso que você deve saber. Como filho de Deus, você foi adotado pelo Senhor como filho de Deus. E então você tem direitos de filiação. E você deve se utilizar desses direitos. Você deve ir e pedir a Deus. Mas há condições para que você possa pedir a Deus algo. É que você esteja santificado. É que você esteja praticando a santificação. Você deve, então, ir a Deus. E Deus quer que você vá realmente a Ele. Então vamos ver o resultado daquela atitude. Ele poderia ficar um pouco enraivecido contra o genro, pela covardia dele, pela talvez má intenção que ele poderia observar no genro. Mas ele não ficou de forma alguma pensando daquela maneira. Pelo contrário, ele atendeu ao pedido da filha. O pai atende ao pedido dos filhos. É isso que você precisa compreender, que Deus ama a você. E se você santifica a sua vida, Deus responde. Ou, pelo menos, se você manifesta o desejo de santificar, se você manifesta
uma atitude qualquer, por pequena que seja, mas uma atitude séria, concreta, de consagração, então Deus olha para isso com bons olhos e Ele completa, Ele dá tudo o que é necessário lhe conceder. Foi o que aconteceu com Caleb, um homem que exemplificava aqui nesta passagem o coração de Deus como pai. Respondeu ela: Pai, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Ela lhe fez esse pedido, e Caleb já lhe tinha dado terra, mas ela queria mais, queria água, fontes de água. E diz a Bíblia que Caleb lhe deu não somente as fontes superiores, mas também as fontes inferiores. Isto é uma expressão simbólica das bênçãos de Deus. Se você pede a Deus, Deus lhe dá. Deus está querendo dar para os seus filhos, não somente as fontes superiores, mas as fontes inferiores. Ou seja, Deus está ansioso por lhe abençoar espiritualmente e materialmente também. A bênção de Deus é completa. O salmista Davi diz que foi moço e quando escreveu o salmo já era velho, porém jamais na sua vida ele viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, jamais Deus desampara materialmente que seja aquele que busca Ele, aquele que Ele toma por filho. Jamais um pai pode ver tranquilamente o seu filho passar necessidade, passar fome. É assim que Deus age para conosco. Deus é Pai, amoroso, bondoso. Ele está interessado na sua santificação. Ele está interessado na sua vitória. Não pense que você está lutando sozinho. Deus está interessado na sua vitória. Ele não tem interesse em que você caia, em que você tropece, em que você fracasse. Ele está interessado na sua vitória e, portanto, Ele lhe dá não somente as bênçãos espirituais, ou seja, a paz, a tranquilidade, o descanso, a certeza, a convicção de vida eterna. Ele lhe concede também as bênçãos materiais, uma casa para morar, um veículo para se locomover se é necessário. Deus lhe concede tudo o que é necessário, o pão de cada dia, vestes para se vestir, saúde. Deus lhe concede as bênçãos espirituais e as bênçãos humanas e materiais. Mas é necessário que você tome uma atitude de pedir. Mas quem pede tem que apear do jumento, na história que nós estamos tomando como base. O apear do jumento significa descer da sua soberba. Muitos e muitos querem vencer na vida, mas sozinhos, para que a vitória garanta a eles, tão somente a eles, o direito de participar dos louros. Eles não querem participação na sua luta para não ter participação nos louros da vitória. Isto é uma atitude soberba, é uma atitude de extrema vaidade. E até aqueles que dizem o seguinte: eu quero somente de Deus que sustente os meus adversários para que contemplem de pé a minha vitória. Ou seja, eles estão dizendo: para mim eu não quero nada, a minha força é suficiente. E, ironicamente, dizem: eu quero somente que Deus mantenha de pé os meus inimigos para que eles vejam a minha vitória. Isto é atitude carnal. Aquele que luta pela sua carne jamais terá a vitória do Espírito, jamais terá sucesso na sua vida espiritual. Não é pelo seu esforço, portanto, jamais você poderá ter mérito algum na sua santificação. Se você é espiritual e aquele que é espiritual não pode jamais se gabar da sua espiritualidade, porque ela foi conseguida sem mérito seu, foi conseguida por obra e graça do Senhor Jesus. Foi uma dádiva que Deus lhe concedeu. A santificação não é resposta a esforço de alguém, é uma atuação conjunta de uma consagração espontânea de sua parte e uma operação sobrenatural de Deus que conclui a obra de santificação na sua vida. E se você se santifica, você cresce em espiritualidade, jamais você poderá se gloriar desta espiritualidade.
Isto é o que nós vemos. É necessário apear do jumento e pedir. Quem pede se humilha e quem pede reconhece que sozinho não pode levar avante. Que você possa compreender, meu irmão, minha irmã, a necessidade de você apear do seu jumento, da sua soberba, da sua vaidade, da sua certeza de conseguir as coisas da sua maneira, com seu próprio esforço. Não, não é pelo seu esforço, é por graça. Não é por força, não é por violência, é somente pelo Espírito de Deus. É pela benignidade, é pelo amor de Jesus Cristo, é pelo amor de Deus o Pai para com você. É sim, por este amor que você consegue tudo, inclusive a fé para você pedir a Deus. Sem a graça de Deus, você jamais pediria algo e muito menos receberia da parte de Deus. Sem a graça de Deus, você jamais desceria do seu cavalo, do seu jumento, para se humilhar. Sem a graça de Deus, você estaria se gloriando, se gabando de seus próprios atos, de suas próprias vitórias. Mas a graça de Deus faz com que você não consiga sequer se gloriar da vitória, pois que a vitória pertence a Deus. Entenda que a santificação é uma atitude conjunta, de sua parte, a consagração espontânea a Deus, um humilhar-se, reconhecer que você não tem nada, que você precisa, necessita de Deus. Isto é o que a obra de Deus faz em você pela graça. E Deus completa pelo Espírito Santo a obra de santificação, de tal maneira que Ele santifica você. É o Espírito de Deus que santifica você. Mas só santifica o Espírito Santo aqueles que se consagram a Ele espontaneamente. Ou seja, o Espírito Santo só santifica aqueles que apeiam do cavalo, aqueles que descem da sua soberba, da autossuficiência. Deus não deseja nenhum autossuficiente no seu reino. No reino de Deus só entram os humildes, só os pecadores, só aqueles que por si próprios não têm força, não têm garantia nenhuma. Deus necessita desta humildade, deste quebrantamento, deste descer do cavalo, do jumento, para que ele possa operar a obra de santificação em você. E então é como se Deus empurrasse você. Você tem tão somente que se colocar nas mãos de Deus, e Deus empurrará você para a santificação. Por que nem todos estão agindo dessa maneira? E eu respondo, porque a santificação não convém a muitos. Há muitos que não querem se santificar. Há muitos que querem conformar-se no nível que atingiram de religiosidade e acham que isto é suficiente. Para esses que não querem se santificar, a palavra de Deus diz que não há esperança. São mornos espiritualmente. Não há limites para a santificação. Coloque-se sem medo nas mãos de Deus e deixe que Ele empurre você pelo seu espírito para a santificação, para você galgar alturas que você jamais galgaria pelo seu esforço próprio. Não é pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, mas é pela graça de Deus. Entenda, pratique isto, humilhe-se e você será santo, agradará ao Senhor dos Exércitos. Amém.